Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje teremos aula em continuidade, anatomia que estudamos sistemas até agora, né? Sistema respiratório, sistema digestório. A primeira aula antes dessas foi o sistema circulatório e hoje, como não poderia deixar de ser, temos que tratar sobre o trato urinário ou sistema urinário humano. O sistema urinário humano ele é composto basicamente por esses órgãos que vão aparecer em verde, que são os dois rins, um direito e um esquerdo. Então, rim direito, rim esquerdo. Então, esses órgãos bilaterais eles têm relação com outros, como músculos, como de proximidade ou de contiguidade ao diafragma, aos músculos da parede posterior do abdômen. Inclusive ele está situado nessa região da parede posterior do abdômen, o músculo quadrado lombar, músculo psoas maior e menor. Superiormente ao rim se nota dois outros órgãos que são glândulas endócrinas, também como o rim, responsáveis pela homeostase, pelo controle, pelo equilíbrio das demais estruturas corporais. Essas duas glândulas também, uma para cada rim, no polo superior do rim, são denominadas de suprarrenais. Ainda pode-se observar no plano mediano ou próximo à coluna vertebral, à frente da coluna vertebral, esse vaso à esquerda ou à direita do indivíduo, chamado de veia cava inferior. A veia cava inferior recebe tributárias denominadas de veias renais, portanto, que provém do rim, que drenam o sangue venoso dos dois rins. Então, duas veias renais, com suas respectivas tributárias. Ao lado da veia cava inferior, também voltada para o rim esquerdo, está a artéria aorta, a parte abdominal, logo ao atravessar o diafragma pelo hiato aórtico, quando ela emite vários ramos, tronco celíaco e mesentérica superior. E esses dois ramos, como as veias renais, têm o mesmo nome. São ramos que se originam aproximadamente em ângulo reto em relação à artéria principal, que é a artéria aorta. Então, são dois ramos colaterais que vão adentrar o rim juntamente com as veias renais que saem. Essas são as artérias renais direita e a artéria renal esquerda. Reparem que ela se ramifica antes de penetrar no rim, formando outras artérias que vão para regiões específicas do rim, denominados de segmentos renais. Então, os rins são os órgãos essenciais na produção da urina, e essa urina ela é proveniente do plasma sanguíneo. Esse assunto sobre a formação da urina, a urinogênese, né? A formação da urina, é um capítulo especial aí da fisiologia renal. E além disso, todo esse assunto tem que caminhar junto para se entender melhor as patologias renais. Uma das patologias renais mais conhecidas, creio eu, que afeta muitas pessoas hoje em dia devido a uma dieta também rica em proteínas e muitas vezes com pessoas que não ingerem uma quantidade suficiente de água, né? Uma restrição hídrica leva a pessoa a desenvolver os cálculos renais, as famosas pedras no rim. Esses cálculos renais é devido à própria concentração de solutos na urina que acidificam essa urina e se cristalizam no interior dos rins em estruturas que vamos ver logo mais adiante. Hoje, então, vocês vão observar as partes do rim, a sua posição, como vimos,
o rim direito ligeiramente mais inferior do que o rim esquerdo. Um outro órgão que foi removido aqui é o fígado. O fígado ele está mais em contato com o rim direito que o rim esquerdo, portanto, ele imprime uma força descendente para baixo no rim direito, de forma que ambos os rins não estão simétricos quanto à sua localização. Veremos também os meios de fixação do rim, que incluem, logicamente, os vasos renais, como mencionei, e outras estruturas, e dentre elas aquelas que compõem o sistema excretor do rim. Então, os rins são os órgãos que também, além de produzirem a urina, produzem alguns hormônios, como a eritropoietina, que está relacionada à formação de glóbulos vermelhos ou hemácias. Então, o rim ele é um órgão endócrino também, e exócrino porque ele é excretor na eliminação da urina, na produção e transporte e eliminação dessa urina. O sistema de transporte e eliminação da urina se dá por meio de canais também pares, um para cada rim, normalmente um canal para cada rim, denominado de ureter, como nós veremos a seguir. Então, observa-se aqui os dois ureteres, o ureter direito, veja o trajeto dele sinuoso, bem como do ureter esquerdo, com seu trajeto sinuoso. Nesse trajeto, o ureter está acolado e anteriormente ao músculo psoas maior e psoas menor. Reparem também que esse ureter ele é atravessado por vasos, artérias e veias, que vão também se direcionar às gônadas. Então aqui é um cruzamento de vasos, bem como a ramificação da aorta em duas ilíacas comuns, a direita e a esquerda. Então se sobrepõem essas ilíacas aqui, cada ureter, tanto o esquerdo quanto o direito. E também como as veias que são atravessadas pelos ureteres e os ureteres à frente das veias. Pode-se considerar nos ureteres a chamada, pelo menos três partes. A parte, então, chamada de abdominal, ainda na cavidade ou na parede posterior do abdômen, e ao atravessar a crista ilíaca para baixo, segue-se a fossa ilíaca, nessa região, então, chamada parte pélvica, a parte pélvica do ureter. Então, a parte abdominal, parte pélvica, a ureter se sobrepõe aos vasos ilíacos, e depois essa parte pélvica do ureter, tanto direito quanto esquerdo, finaliza no órgão que armazena a urina que recebe dos ureteres, órgão este chamado de bexiga urinária. A palavra bexiga também está relacionada ao termo vesícula, portanto, o que se refere, o que se chama de vesical, se refere à vesícula, né? Ligamento vesical mediano, por exemplo, é que está preso à extremidade anterior, que é o ápice da bexiga. Então, em seguida, teremos aqui a bexiga urinária. Como eu havia mostrado anteriormente, a bexiga urinária ela tem relações também com vísceras, como já deve ter percebido. Deixa eu voltar aqui os slides. Aqui no masculino, a bexiga urinária ela está localizada na cavidade na pelve verdadeira, ou pelve menor, a partir do estreito superior da pelve. Então, daqui teremos as seguintes estruturas. O púbis, a sínfise púbica anteriormente, onde aparece também o ligamento inguinal aqui, preso ao púbis e a crista e a parte da crista ilíaca. Então, posteriormente a sínfise púbica e os ossos púbicos, a bexiga, e posteriormente a bexiga, vamos ter aqui no indivíduo do sexo masculino o reto e depois o canal anal, que é a parte mais distal do intestino grosso. Então, o reto tem relações diretas com a bexiga na sua face
posterior. Então aqui observamos que superiormente a bexiga na mulher ou no sexo feminino, a bexiga o útero, esse órgão aqui do sistema reprodutor feminino, esse órgão interno, e o útero ele está repousando na face superior da bexiga. Isso nos leva a crer que o volume da bexiga no homem é maior do que o volume da bexiga na mulher, por causa dessa prensa que o próprio útero faz sobre a face da bexiga. Então veremos algumas estruturas da bexiga urinária e estarei dando ênfase a peças do laboratório de anatomia, aquele material sintético do laboratório de anatomia que permitem visualizar algumas estruturas, as principais estruturas desses órgãos. Para finalizar ainda, a bexiga urinária, então, é um órgão reservatório da urina, e por sua vez a urina, após um certo volume de bexiga em que a pessoa consegue suportar, essa urina ela precisa ser eliminada por meio de um canal, exatamente no plano mediano, denominado de uretra. No masculino, como aqui, a uretra é um canal bastante longo e encurvado, sinuoso, porque acompanha o pênis, ela atravessa o pênis no homem. No feminino, a uretra é um órgão curto, então com uns 8 centímetros, 8 a 10 centímetros de comprimento. No homem chega a 15 ou um pouco mais centímetros de comprimento essa uretra. Aqui nós estamos vendo a uretra, então ela passa por sob a sínfise púbica e na mulher vai se abrir no espaço denominado de vestíbulo da vagina, onde se abre também o ósseo da vagina, como veremos no sistema genital feminino. Já no homem, a uretra se abre por meio na glande, no meio externo, então se abre por meio de uma fenda, como na mulher, e essa fenda é denominada de ósseo externo da uretra, onde a urina vai ser eliminada. E no homem, a uretra masculina, portanto, ela tem 3 segmentos, como nós veremos posteriormente, tem função também ligada à eliminação do esperma, que é o líquido seminal. E na mulher, a uretra feminina destina-se exclusivamente à eliminação da urina, o que ocorre também, né, no masculino. Então, a função única na mulher e dupla no homem, da uretra em ambos os sexos. Portanto, o rim é o principal órgão do sistema urinário. Esse órgão ele se apresenta revestido por uma membrana muito fina de tecido conjuntivo, intimamente acolado ao parênquima renal, denominado de cápsula fibrosa, que aqui parcialmente seccionada e rebatida para poder entender essa estrutura. Então aqui observem bem a superfície do rim e o seu aspecto, como vimos lá anteriormente nas imagens do Kim Ruby, que o rim tem uma aparência de um feijão desse que a gente, no nosso dia a dia, né, na nossa comida. E como o feijão, ele apresenta margem convexa, chamada de margem lateral, e uma margem medial côncava e convexa, margem lateral. E essas duas margens, lateral e medial, se encontram superiormente no polo superior ou inferiormente no polo, ou abaixo, né, no polo inferior. Lembrando que nesta vista é a vista anterior do rim, como nós vimos até nas imagens anteriores, é a face anterior do rim, então entre as duas margens superior e inferior, entre os dois polos superior e inferior, ou melhor, margens medial e lateral, e polo superior e inferior, entre essas estruturas, no lado oposto vai existir a face posterior do rim.
que está voltada para a musculatura, como vemos aqui embaixo, olha, em um corte transversal na região lombar, aqui a vértebra lombar, a musculatura lombar, musculatura abdominal lateralmente. Então, nesse corte transversal é possível observar que a face posterior está bem próxima à musculatura, como pessoas maior, quadrado lombar. A margem lateral, margem medial, e na margem medial, onde se dá a passagem dos elementos artéria, veia renal e posteriormente a pelve renal. Veremos mais à frente a pelve renal, que faz parte do sistema de excreção da urina. Então, esses elementos permitem que o rim fique mais fixo e menos móvel, mas há outras estruturas anexas aqui que nós observamos nesse corte. Lembram do peritônio que eu havia falado? O peritônio ele reveste toda a parede e vísceras abdominais e pélvicas na cavidade abdômeno-pélvica. Esse peritônio se reflete sobre o rim, na sua face anterior e próximo às suas margens, lateral e medial. Esse ponto aqui do peritônio passa a ser chamado de peritônio visceral. Depois se continua com o peritônio parietal, aí envolvendo outras estruturas, pode ser vísceras ou vasos, que são estruturas retroperitoneais. Aqui a veia, cavo inferior, artéria, também aparece aqui a artéria aorta. Então, essas são estruturas retroperitoneais, bem como o próprio rim. Então, cada rim é uma estrutura, é um órgão retroperitoneal, porque o peritônio está localizado na frente desse órgão. Enquanto que não reveste, esse mesmo peritônio não reveste todo o conteúdo, toda a superfície desse órgão. Ainda se nota uma cápsula de gordura envolvente do rim, em toda a extensão do rim, uma cápsula adiposa. Essa cápsula adiposa, ela é subdividida pela presença da fáscia, que é contínua com a musculatura da parede abdominal. Essa fáscia, ao envolver o rim anteriormente e posteriormente, é chamada de fáscia renal. Então, temos primeiramente o peritônio, depois o tecido adiposo, depois a fáscia. E essa gordura é chamada de pararenal quando está mais na periferia, voltada para o peritônio. E quando está em contato com o rim é chamado de perirenal, gordura para e perirenal. Então, que constitui em conjunto a cápsula adiposa. Então, a fáscia renal subdivide a gordura que está aqui protegendo o rim, envolvendo todo o órgão. E tem uma distribuição variável também de indivíduos para indivíduo, né? Há indivíduos subnutridos que tem menor quantidade dessa gordura, quase vai inexistir. Essa gordura e as demais estruturas dos envoltórios são importantes para a fixação do rim na loja renal, essa área aqui que nós estamos vendo, em que o rim está acomodado, é a loja renal. Bom, aí entramos basicamente no que temos para mostrar no laboratório, além de peças naturais, peças artificiais. Então, o que nós vamos ter que seguir é um roteiro que está aqui numerado. Eu vou mostrando estrutura por estrutura, começando pelo rim. Então, tudo que é renal é relativo ao rim. A cápsula adiposa, vamos ver em peça natural, e a cápsula fibrosa também peça natural, principalmente, né? Mas dá para se entender no material sintético. E depois, internamente, o rim é composto também por regiões, a região periférica denominada de córtex. A palavra córtex já é conhecida de todos por uma aula de sistema nervoso, né? Vemos no cerebelo e no cérebro, a estrutura, a zona periférica chamada de córtex. E nesse órgão a mesma coisa, assim como vimos que existe córtex também nos órgãos linfóides, como timo e baço, bem como os linfonodos. Então, o córtex se refere à camada, a cortiça, por exemplo, a casca da árvore. Vamos imaginar uma árvore, né? A casca é o córtex.
Aí esse córtex envolve estruturas profundas, chamadas em conjunto de pirâmides renais, ou medula renal, conjunto das pirâmides renais. Vamos ver uma pirâmide, depois outra, são várias pirâmides no mesmo órgão. Por isso é chamado o rim humano, é um órgão polipiramidal ou multipiramidal. Tem várias pirâmides, são estruturas internas em relação ao córtex renal. E o formato é exatamente, geometricamente, parece mesmo uma pirâmide com várias faces, uma base e um ápice. O rim ainda apresenta uma região chamada de pelve renal, que na verdade é uma estrutura tubular que recebe outras estruturas semelhantes a taças ou cálices desses de bebida, né? E esses cálices são chamados de cálices renais. O renal maior, que forma a pelve renal, que vai sair pelo hilo renal, que é outra região do rim, na margem medial do rim, e o cálice renal menor, que vai em conjunto formar o cálice renal maior. Vamos ver isso em seguida. Então, primeiramente aqui, então, como nós vimos aqui o roteiro, né, o hilo renal. Então, olha só, o hilo renal delimita essa região aqui, ou seja, se observarmos esse rim em uma vista de perfil a partir do plano mediano, nós vamos observar que passam vasos e nervos, e bem como a pelve renal que está saindo. Essa região, portanto, é o hilo renal, esse espaço. Esse hilo renal, ele também delimita uma área interna do rim, onde está um conjunto denominado de cálices renais, que vão formar a pelve renal, à frente aqui do hilo renal. Aqui, nesse conjunto de cálices renais, como vemos aqui, com essas ramificações voltadas para a medula renal, existem vasos, existe gordura que adentra também essa região, que vai ser chamada de seio renal. Portanto, o seio aloja todos esses elementos aqui do sistema excretor urinário, ou seja, de condução, de transporte da urina, que já foi formada a partir dos cálices renais menores, que vamos ver mais adiante. Aproveitando para falar da artéria renal, a veia renal, ureter e os nervos e vasos linfáticos, tudo em conjunto formam o que se chama de pedículo renal. E o pedículo renal passa, portanto, pelo hilo renal e a região interna, que é o seio renal, não é? Como falei anteriormente, recapitulando para todos. Repare que o rim ele tem uma coloração amarronzada, ou um castanho escuro, né? Essa zona periférica aqui, né, então, é bem evidente, vai existir uma série de estruturas microscópicas, como está representado aqui, é bem pequenininho. Esse conjunto microscópico aqui é responsável pela filtragem do sangue, começando pelo néfron, em uma estrutura microscópica aqui que dá uns pontilhados, assim, um aspecto de grumos, né, no rim, a nível macroscópico, como se fosse uma série de uma área mais porosa, né, cheia de furinhos. Então essa estrutura aqui é basicamente o glomérulo renal, que tem um conjunto são capilares que chegam nesta estrutura, incluindo aqui uma cápsula renal, uma cápsula glomerular. E dessa cápsula sai aqui um túbulo, que é uma estrutura microscópica, diminutivo de tubo, é túbulo, né? Esse túbulo urinífero, ou túbulo renal, chamado de contorcido proximal, que forma aqui a chamada alça de Henle ou alça néfrica, que depois sobe por um túbulo contorcido distal, que vai formar, através de túbulos de calibre maior, vão convergir para a região denominada de medula renal, especificamente uma parte dela que é a pirâmide renal,
e um sistema tubular aqui complexo, né, ramificado, vai drenando para túbulos maiores até o ducto excretor, onde a urina vai ser lançada na região denominada papila renal, que pertence à pirâmide renal. Essas papilas são numerosas, se abrem por uma série de orifícios dentro desse cálice, ou de todos esses cálices renais menores. E aqui é gotejada, então, ou drenada a urina de uma forma gradual, lenta, até essa urina, então, ser escoada, drenada para o sistema de canais, ou cálices renais, né? Até chegar à pelve e continuar-se no ureter, que é a extremidade mais estreita da pelve renal. Então, a extremidade da pelve renal inferior, que chama-se ureter, que depois se continua até a bexiga urinária. Eu já estou falando até bastante, estou adiantando bastante informações. Então, como eu mostrei aqui o seio renal, vou representar aqui apenas uma área aqui, onde passam vasos, nervos e gordura renal existente aí. E, logicamente, todo esse conjunto de cálices renais que vamos ver passo a passo. Então, número 3 aqui representa a gordura renal aqui, olha, ou a cápsula adiposa. Evidente que aqui com a remoção do peritônio dá para observar que essa chamada cápsula perirenal, né? Então essas peças aqui são peças naturais, aqui o rim direito e aqui do outro lado o rim esquerdo, aqui onde passa a veia cava inferior juntamente com a artéria aorta, e além de gordura aqui que dificulta a visualização, né? Mas aqui está descendo, dá para ver nitidamente o ureter direito e aqui o ureter esquerdo, os dois ureteres. Aqui mostrando a cápsula fibrosa, veja só essa região membrana que dá para ver quase que de uma forma, um aspecto como se fosse um material translúcido. Essa cápsula pode ser removida facilmente nas peças naturais. Continuando aqui, o número 5 representa aqui toda essa área que eu denomino de córtex renal. Aqui o córtex renal, local esse onde estão os glomérulos renais, ou a estrutura que é chamada de unidade morfofuncional do rim, o chamado estrutura essa denominada de néfron, conjunto do glomérulo renal, sua cápsula, mais os túbulos renais, e excluindo aqui os ductos excretores e túbulos coletores. Então todo o restante aqui é chamado de néfron. E chama-se estrutural funcional porque no néfron é que ocorre um processo de reaproveitamento, de reabsorção também de água do organismo, água em excesso, eliminação então da água que está em excesso na forma de urina e reaproveitamento da maior parte de água, juntamente com solutos. Alguns vão ser eliminados na urina, principalmente aqueles que acidificam o sangue, né? Os derivados do metabolismo das proteínas, das bases, das proteínas que contêm nitrogênio, né? Então, para formar a ureia e ácido úrico e outras substâncias que são nocivas ao organismo também são eliminadas na urina. Então, o equilíbrio ácido-básico do sangue também depende desse processo de filtragem do sangue, do plasma sanguíneo, que ocorre ao nível do néfron, bem como reabsorção de outras, como glicose, ao nível também do néfron. Então, aqui ainda aparece aqui o seio renal, número 2, né? Vamos continuar, então, dessa camada chamada de córtex renal. O córtex também penetra entre uma pirâmide renal e outra, olha só. E esse local, entre uma pirâmide e outra, vai ser chamado de coluna renal, mas é uma porção do córtex que adentra da superfície em direção ao seio renal. Então, denomina-se coluna renal. Então, nota-se aqui, olha, a pelve renal, né? Aqui número 6, uma pirâmide renal. Veja que a pirâmide tem o aspecto de uma escova,
como se fosse uma dezena de cerdas aqui, várias cerdas, é um aspecto de uma escova. Então uma área um pouco mais escura e uma zona mais clara, onde tem um aspecto mais amarelado pela presença da urina que é lançada aqui nessa estrutura que é o cálice renal, nessa região chamada de área cribriforme específica da papila renal. Então, o que é papila renal? É a ponta da pirâmide, é o ápice da pirâmide renal, que é essa estrutura aqui, olha, número 6, uma pirâmide renal, outra pirâmide renal. Se a gente contar as pirâmides renais, tem um número bastante variável que dá para ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou até 10 pirâmides renais, 8 a 9 pirâmides, né, em média. Então, todo esse conjunto de pirâmides renais forma a medula renal. E aí, continuamos, né? Os cálices renais menores, portanto, aqui recebendo o ápice da pirâmide, chamado de papila renal, como que abraçando essa papila renal, cálice renal menor, assim por diante, vários cálices renais menores. Esses convergem para formar os cálices renais maiores, 2, 3 cálices renais são visíveis normalmente nesse corte frontal do rim. E os cálices renais maiores, evidentes que vão terminar na pelve renal. Então, olha aqui, o cálice renal menor em evidência está aberto, foi seccionado para observar o local onde termina a papila renal e os ductos excretores se abrem para lançar a urina ao nível na luz do cálice renal menor, para em direção a 2 cálices maiores formarem, ou 3 cálices maiores formarem a pelve renal. Passando agora para o ureter, direito e esquerdo. Parte abdominal, parte pélvica do ureter, e logicamente o ureter também termina atravessando a parede da bexiga e pode se considerar uma parte intramural do ureter, mas é o menor segmento do ureter. Algumas partes do ureter são clinicamente importantes, porque o ureter ele pode, pela presença das estruturas vizinhas, sofrer constricções. E o ureter tem movimentação muito parecida com os intestinos, com o estômago, intestino, esôfago. Esses movimentos são chamados peristálticos, ou peristalse. Os movimentos peristálticos, como vimos, na verdade terminam ao nível do intestino grosso, né? Mas existem também nos ureteres, então contrações e relaxamentos sucessivos que fazem a propulsão ou o transporte da urina, especificamente, devido ao músculo liso na parede de cada ureter, músculo esse que também está presente em menor quantidade nos cálices, no cálice renal, na pelve renal, né? Está presente na pelve renal. Então, devido a isso, o ureter tem uma musculatura lisa, tem a mucosa e tem a camada submucosa, a mucosa, a muscular e a serosa, que é a camada externa. Então, a mucosa é a camada interna, a muscular é a camada média e a serosa que envolve a estrutura que é o próprio peritônio, que envolve o ureter, denominando também o ureter de um órgão retroperitoneal, como o rim. Então, a parte abdominal do ureter é uma parte que não é muito alongada, porque logo o rim ele termina numa posição bem próxima à crista ilíaca, né? Então, a parte pélvica já tem um trajeto maior até chegar na bexiga urinária. Então, o que nós temos aqui do ureter direito, é lógico que aqui é o rim direito, na vista em um corte frontal, como mencionei, as estruturas aqui numeradas, já recapitulamos, né, para vocês: córtex renal, medula, ou seja, a pirâmide renal, uma estrutura só, ou medula, o conjunto das pirâmides, o cálice renal menor, o cálice renal maior, o seio renal e a pelve e finalmente o ureter. No D'Angelo Fatini há um trecho que afirma: o ureter situa-se posteriormente aos vasos renais, aqui olha, aqui as artérias e veias renais,
e corre com trajeto descendente sobre o músculo psoas maior em posição retroperitoneal. Por que ele é retroperitoneal? Porque ele está atrás do peritônio, então o peritônio só envolve o ureter anteriormente. Aqui nós temos aqui o sistema urogenital feminino, porque as estruturas associadas à bexiga, os ureteres, o próximo, são os órgãos internos femininos, como veremos futuramente. Daí se pode entender que posteriormente, ou a face posterior do rim se relaciona com a vagina, com essa estrutura aqui do genital feminino interno, o órgão, né, e se relaciona superiormente com o corpo do útero, que está aqui. Aí temos a bexiga urinária, composta por uma parede também interna mucosa, olha só, mucosa bem mais escura, pintada de um vermelho bem vermelho bem carregado, né, mucosa. A mucosa também apresenta-se pregueada devido à camada média, que é chamada a camada muscular, que é músculo liso, né, que produz essas pregueações aqui quando a bexiga está vazia. Essas pregueações, essas dobras na mucosa, não existem nesta porção aqui, nesta parte posterior, ao nível, no final da bexiga urinária, quando ela se continua na uretra aqui. Isso aqui é um órgão feminino também. Aqui temos aqui o vestíbulo da vagina, a uretra termina se abrindo anteriormente e acima do ósseo da vagina, como vemos aqui. Essa estrutura muscular, esse músculo aqui é chamado de detrusor com S só, viu gente? É um músculo que vai ser responsável pela contração e relaxamento da bexiga. Ao relaxar, a bexiga está cheia, então, portanto, com o conteúdo pleno de urina, e ao se contrair, esse conteúdo vai ser esvaziado, passando para a uretra. Aqui onde se chegam os dois ureteres, produzindo saliências aqui na mucosa da bexiga. Então aqui temos o orifício, que é o ósseo do ureter direito e o ósseo do ureter esquerdo. E ambos são separados por uma crista interuretérica, certo? Essa saliência aqui na mucosa. Esta área, portanto, inferior da bexiga, na mucosa, partindo aqui dos ósseos dos ureteres, mais esse outro orifício chamado de ósseo interno da uretra. Veja que a uretra tem uma parte também intramural na bexiga, né? E aqui o ósseo interno da uretra nesse ponto aqui. Incluindo então os dois ósseos dos ureteres, formam uma região triangular denominada de trígono da bexiga ou trígono vesical. Perfeito, gente? Então, trígono da bexiga. Por que é mais liso aqui? Provavelmente para facilitar o escoamento da urina. Embora aqui nesta região posterior da mucosa, no ósseo interno da uretra, vai existir uma eminência também na mucosa, devido à musculatura do assoalho pélvico mais vizinha, com os músculos que compõem, né, o assoalho pélvico. Eles formam, inclusive, o esfíncter interno da uretra, ou esfíncter superior da uretra. E essa musculatura, esse esfíncter, produz uma eminência aqui, chamada de úvula da bexiga. Quase que uma válvula, praticamente uma válvula que impede com que a urina escoa rapidamente para a uretra. Então, essa válvula dificulta a passagem da urina para a uretra, da bexiga para a uretra. Então, a uretra feminina ela é curta, como vemos aqui, olha. Ao lado da uretra vemos aqui estruturas chamadas de vestíbulo da vagina, estrutura do tecido que se enche de sangue, que apresenta lacunas, é o chamado tecido erétil, ou seja, que se torna enrijecido com a presença do sangue aqui, durante o ato sexual. E que durante o ato sexual, essa estrutura se enche de sangue,
vai impedir a passagem da urina, fechando esse canal, essa luz da uretra, né? E se abre aqui no ósteo, no chamado ósteo externo da uretra. Estruturas da bexiga urinária e uretra serão, portanto, visualizadas como ápice, corpo, fundo, colo da bexiga, úvula, trígono da bexiga, que eu já mencionei, não é? Ósteo do ureter, ósteo interno da uretra para o masculino e ósteo externo da uretra, valendo também para o trato urogenital masculino. E assim temos, então, aqui representando aqui o genital feminino, né? Que nós vamos ver com algumas estruturas importantes. Aqui essa região do ápice da bexiga, na vista lateral da bexiga. A bexiga é um aspecto vazio, ela tem um formato aproximadamente triangular. Então, essa ponta da pirâmide aqui, o aspecto piramidal, né? Essa ponta da pirâmide aqui é chamado ápice da bexiga, onde se prende o ligamento vesical mediano. Esse ligamento é derivado do próprio peritônio, que também reveste a bexiga, especialmente na sua face, juntamente com o útero, reveste a face, quase que toda a face da bexiga, exceto a face inferior, né? Lateralmente, mas a face inferior não é revestida pelo peritônio, mas o restante é. Então teremos aqui os dois rins, olha aqui o rim, juntamente com a veia cava inferior, a artéria aorta, as tributárias da veia cava e alguns ramos as artérias renais. Aqui a estrutura caliciforme do rim, os seus cálices renais, bem como a pelve renal. Aqui o parênquima renal, então, composto pelo córtex e depois as pirâmides renais, né? Então, novamente, os ureteres descem e próximo ao nível em direção à face posterior da bexiga urinária, converge então aqui esses dois ureteres, formam a parte intrapleural que se abre pelos ósteos na mucosa da bexiga. Então temos aqui o ápice da bexiga, aqui o corpo da bexiga, que é a face lateral e inferior, corpo, e a face posterior aqui, né? Então o que nós temos aqui é a face posterior, depois o colo da bexiga, que é essa região onde vai existir uma musculatura condensada em forma circular, chamada de esfíncter da bexiga. Então voltando aqui, olha, corpo, né? O ósteo do ureter, o ósteo interno, perdão, da uretra, onde tem o esfíncter também, que controla a micção, ou a eliminação da urina. Esse esfíncter, tanto musculatura estriado-esquelética, como músculo liso, que é de controle involuntário. Então passamos aqui então as estruturas ao nível do ósteo interno da uretra, né? Aqui, coloquei aqui o número 16, e ainda representando também a úvula da bexiga, né? Úvula da bexiga. Então, depois os ósteos, aqui é o trígono da bexiga, número 17, aqui os ósteo do ureter direito, ósteo do ureter esquerdo, crista interuretérica, né? Trígono da bexiga, aqui, portanto, e o ósteo interno da uretra, que se continua pela sua parte intramural, depois a parte no homem, a parte prostática da uretra, e depois as demais partes denominadas de membranácea e parte esponjosa, até essa uretra se abrir por um orifício, que é o ósteo externo da uretra na glândula do pênis. Então denominamos aqui, olha, aqui novamente, ósteo externo da uretra, trígono da bexiga, o nível onde se abrem os ósseos dos ureteres aqui também. Número 18, um dos ósseos dos ureteres que vão chegando aqui, se abrem aqui para delimitar o trígono da bexiga. Então o ósseo interno da uretra também pode ser visto em corte sagital mediano do útero, olha aqui o útero, a vagina, a bexiga urinária, né? Com a musculatura, o músculo detrusor,
O peritônio, que revestindo parcialmente a bexiga, peritônio visceral, o músculo detrusor e internamente a mucosa, a túnica mucosa da bexiga, pregueada, bastante pregueada, exceto na região do trígono, né? E aqui o canal também contínuo, a mesma mucosa da bexiga, forma aqui a uretra com o canal revestido por uma membrana mucosa, depois a muscular e depois a túnica serosa ou adventícia. No feminino, o ósteo é mais ou menos, aproximadamente nesta região aqui no vestíbulo da vagina, o ósteo externo da uretra, no genital feminino, né? Então essa região depois vocês vão aprender com o nome de vulva, ou seja, estruturas que são os lábios menores e outras mais, né? A musculatura aqui, só para relembrar, que é a musculatura do assoalho pélvico, o músculo bulbo esponjoso, isquio cavernoso, né? Transverso superficial do períneo, que forma a musculatura do trígono urogenital, né? E transverso profundo do períneo aqui também, transverso superficial, a fáscia do músculo transverso e retirando a fáscia, o transverso profundo do períneo. No trígono anal, aqui, a região posterior do losango perineal, dá para se observar o músculo levantador do ânus, aquele que nós estudamos lá na aula de sistema muscular, composto pelo músculo pulbo-retal, iliococcígeo e pulbo-coccígeo, né? Iliococcígeo, pulbo-coccígeo, pulbo-retal e mais o esfíncter externo do ânus que está aqui, né? Essa musculatura toda estriada esquelética aqui. Portanto, aqui está o estreito inferior da pelve, formado aqui pelo isquio, pelo pubis na frente, o isquio posteriormente, os dois túberes isquiáticos, o ligamento sacrotuberal aqui também, sacrotuberal, aqui o cóccix, aparece nessa extremidade posterior. E assim continuaremos na próxima aula, se Deus quiser, com o sistema genital masculino e feminino. Obrigado, espero que vocês estejam, na medida possível, seguindo a nossa programação. Hoje não falei muito, depois vou falar um pouquinho mais sobre genital masculino e feminino, sobre anatomia, um pouco de fisiologia, que é um assunto bastante importante também para os cursos da fisioterapia. Obrigado pela paciência, pela atenção, um abraço a todos, que Deus abençoe ricamente. Tchau!